Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão solene da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, em homenagem ao 80º aniversário de emancipação política do município de Timbó. Cumprimento e expresso as boas-vindas ao excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Darcísio Bona. Cumprimento e expresso boas-vindas à presidente da Câmara Mirim, senhorita Emanuela Eduarda Ferrari. Estendo meus cumprimentos aos senhores vereadores, secretários municipais, representantes do Poder Executivo Municipal e Estadual, demais autoridades e aos cidadãos que prestigiam esta solenidade. Agradecemos a presença do secretário de Educação, Sérgio Mengarda, do diretor do PROCON, Sérgio Barreto, do representante da 35ª SDR, representando o secretário Rogério Tais, Dietmar Krambeck, e demais pessoas que hoje nos prestigiam. O Poder Legislativo Municipal sente-se imensamente honrado em recebê-los neste ato que comemora os 80 anos de emancipação política do município de Timbó. Vamos, nesse momento, acompanhar a execução do hino nacional.
Gostaria de agradecer também a presença dos vereadores mirins, Alex Hannebach e Andrea Locke. Dando continuidade a essa solenidade, conforme previamente acordado, será concedida a palavra aos líderes partidários, com assento nesta casa. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, nobre vereador Fabrício Dal Castagno. Bom final de tarde, início de noite ao senhor presidente, aos demais vereadores, ao nosso vice-prefeito, temos a presidente da Câmara Mirim também, presença aqui do meu amigo Dietmar Kramberg, representando hoje o governo do estado, governador, a pessoa do Rogério Tales, secretário Sergio, nosso diretor da casa também, o amigo Genésio, ao Barreto. Aqui me cortaram a voz, me fugiu o nome, mas sejam bem-vindos. Quero iniciar falando, até o meu amigo Barreto vai conhecedor de história como é, tenho certeza que vai compreender bem o meu discurso. Falando hoje do aniversário de 80 anos do Brasil, vou falar de escravidão. A nossa história está intimamente ligada ao escravismo. Não sei se ligada ao final da escravidão. Timbó hoje completa 80 anos de vida. E do nosso ponto de vista, 80 anos de vida é bastante tempo, mas para a história da humanidade é muito pouco. 80 anos não é nada, do ponto de vista aí de 65 bilhões de anos que tem o planeta Terra. Quando o mundo começou a ficar globalizado, mais ou menos no final do século XVI, tem que ficar com a mão aqui em cima, tá desligando. Final do século XVI, início do século XVII, com as grandes navegações, aliás, final do século XV, início do século XVII, nós tivemos no início uma globalização. E a nossa querida terra, hoje aqui denominada Brasil, começou a receber muitos escravos vindos de várias partes da África. Quando a Europa teve a sua revolução industrial, através da Inglaterra, primeiramente, decidiu-se que o escravo não era mais bem visto. Passou-se a ter a importância o imigrante. Em 1845, há tanto tempo atrás a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos feito da África para a América. E o que isso tem a ver com a nossa história? A minha amiga Emanuela, é isso, Emanuela? Engano é amigo de Deus, se eu não me engano. O que tem a ver 1845 com a nossa história aqui de Timbó hoje? Tudo a ver. Em 1850, Blumenau tem início a sua história. E é bom lembrar que Timbó, essa região onde hoje é Timbó, fazia parte de Blumenau. 1850, o doutor Blumenau, alemão, veio para colonizar esse vale do Itajaí, em nome da coroa portuguesa. O Brasil era império em 1850, comandado por Dom Pedro II. Com a ideia de colonizar o sul do Brasil, surgiu então a vinda desses europeus para cá. Até porque a partir de 1850, também nós temos a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. Está difícil hoje aqui. Com isso, começa a se investir na vinda de imigrantes. E aí tem uma coisa importante. O amigo Gebauer, que é um cara ligado à igreja luterana, sabedor de algumas questões da USET, por exemplo, que são imigrantes, existe uma diferença entre você ser obrigado a vir para uma terra
e você escolher vir por uma terra, as pessoas que passam a vir para o Brasil não são mais raptadas e trazidas para cá, passam a vir porque querem. Mas por que querem? Pouca gente sabe, mas Blumenau é mais, inclusive Timbó, 1869, é mais velho do que a Itália e do que a Alemanha. A Alemanha e a Itália vão virar países em 1870 e 1871, quando nós já tínhamos aqui 21 anos de história na nossa região. Por que esse pessoal veio para cá? Por exemplo, a minha família é de Trento. Trento nem era Itália, era Império Austro-Húngaro nesse período. Tutti, muita pobreza. E aí esses imigrantes, com ajuda custeada pelo governo do Brasil, vinham para cá para criar uma nova Itália, uma nova Alemanha. Tanto que nós temos alguns lugares como, por exemplo, Nova Trento, nos Estados Unidos, Nova Orleans, a Nova Apple, né, a Nova York hoje. Eles vêm com o intuito de fazer aqui uma parte da Alemanha e uma parte da Itália. Esse processo vai dar origem à nossa região. É importante colocar, então, que até 1822, as pessoas que vinham para cá, europeias, eram considerados colonizadores. A partir de então, são considerados imigrantes. Esses imigrantes vieram para cá, e tenho certeza, por exemplo, Ferrari, que é um sobrenome italiano, que vem provavelmente do que a sua família fazia, os antepassados, os sobrenomes são ligados ao que as pessoas faziam no geral, vieram para cá para trabalhar especificamente na agricultura. Primeiro em São Paulo e depois aqui na nossa região com a produção de subsistência no geral. Então Timbó nasceu nesse contexto. Quando Frederic Donner chegou em 1869, à beira dos dois rios, chegou aqui com um sonho de construir uma nova Alemanha, um novo país onde pudessem desenvolver o que não estavam conseguindo desenvolver lá na Europa. E hoje, em 2014, a gente pode ver que isso é verdade. Conseguiram fazer a Pérola do Vale. Timbó hoje tem uma história muito bonita ligada a esses imigrantes, primeiramente alemães, depois italianos, que conseguiram fazer de Timbó um pedacinho da Europa aqui no Brasil. Quem conhece o resto do Brasil vai poder ver isso facilmente. O Brasil não se resume ao que é o Vale Europeu. O Vale Europeu tem características muito diferentes do resto da região do Brasil, principalmente do sul para cima. Quando nós completamos 80 anos de emancipação política hoje, quero lembrar disso, como as coisas estão interligadas, e às vezes nós não percebemos isso. Quando em 1845 a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro, talvez nem ela pudesse imaginar que um dia iria existir uma cidade como Timbó, que não seria talvez nada disso se não tivesse acontecido esse ato. E às vezes, senhores, até pelo pouco atenção que eu percebo pelos nobres edis à minha fala, talvez seja o grande erro das casas legislativas da história da humanidade. Fazem as coisas sem pensar no que vai acontecer no futuro. Atos que acontecem agora, decisões tomadas no dia de hoje, irão definir as próximas gerações. Eu estou falando de 1845, não falei de ontem, não falei de 10 anos atrás ou 80, falei de mais de 200. Essa é a importância de uma casa legislativa. Estava aqui há pouco tempo o vereador de Blumenau, Beto Tribetz, convidando a nossa Câmara, depois o presidente vai falar disso, para discutirmos o aterro sanitário. O aterro sanitário que nós vamos discutir não é para agora, é para as próximas gerações. Agora, se não for discutido agora e bem discutido, bem pensado, não vai adiantar lá na frente eles pensar por nós. Eles vão ter que resolver os problemas que nós...
Então, senhores, clamo que essa nossa Câmara, que tem evoluído muito nos anos que se passaram, busque cada vez mais discutir as ideias que vão ser colocadas em práticas daqui para frente. Porque é desse pensamento que nós vamos ditar o que vai acontecer no futuro. Ficar aqui jogando a culpa um no outro não é o suficiente. Nós precisamos ter consciência que nós fizemos parte do futuro. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador, desculpa pela interferência do microfone, mas são questões que nos fogem ao controle. Concedo a palavra ao líder de bancada do PSDB, nobre vereador Guilherme Foit Júnior. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentando a mesa diretora, também aos demais nobres edis, cumprimentando o vice-prefeito, hoje em exercício, senhor Darcísio Bona, na ausência do senhor prefeito da cidade, também a vereadora Mirim Emanuela, que também se faz presente. Quero mencionar aqui também o senhor Dietmar Krambeck, que hoje está representando o secretário da SDR, na pessoa também do senhor governador do estado. Meu amigo diretor do PROCON, Barreto, que nos honra com a sua presença. Meu amigo, se assim eu posso chamá-lo de Caco, Oswaldo, meu amigo particular também, se faz presente. Sergi, secretário da Educação, sempre presente nessa casa, bem como meu amigo José também, se eu posso chamá-lo de Neguinho, mais conhecido, nosso amigo em particular, presidente do PT dessa cidade, Dr. Genésio Slom, que é o nosso diretor dessa casa, também o Marcos, que faz um intercâmbio aí, vereadores e executivo. Quero dizer aqui para que os nossos colaboradores dessa casa não se preocupem com a falha desse instrumento hoje, que nós vamos manuseando aqui enquanto estivermos falando, que realmente são coisas técnicas e nós temos que entender esse probleminha. Vereador Fabrício, antes de entrar no assunto da emancipação política do nosso município, 80 anos, quero lhe parabenizar pela aula que o senhor nos dá de história. É sempre muito interessante, eu gosto de ouvir o senhor quando usa essa tribuna e fala sobre essa questão de história do nosso município, da nossa região, do nosso país. E é bem verdade o que o senhor falou dos imigrantes que vieram para a nossa região, que o seu sobrenome, ela se situava a questão do seu trabalho. E esta casa estará homenageando o pastor Nelson Weingart na moção. Não é uma moção, é um título que vai receber, que foi feito através do vereador Gebauer e também pelo vereador Rubens e subscrita por todos os vereadores, pelo trabalho que esse homem, acima de tudo um homem de Deus, tem feito pela nossa região, nossa cidade. E ele, nos estudos que ele tem feito ao longo decorrer de sua vida, ele traz realmente as origens das pessoas que aqui vivem. Por exemplo, italianos, alemães, polacos, enfim. E o nome que eu trago como sobrenome,
Fort, se escreve Voigt, mas se lê Fort, vem de guarda florestal nos Alpes suíços. Então, inclusive um brasão no sobrenome Fort, que nós herdamos lá dos Alpes suíços, que nós éramos guardas florestais. Então, vem de uma profissão que meus antepassados tinham como guarda florestal. E isso é um estudo que o pastor Nelson Weiner traz, uma árvore genealógica de todos os descendentes da nossa região. E será muito justo essa homenagem para o pastor Nelson. Senhores vereadores, é com imenso prazer que faço uso dessa tribuna para falar como líder do PSDB, falando sobre o município de Timbó, a nossa pérola do Vale. Já é de conhecimento de todos que em meados de 1869 vieram para Timbó os primeiros habitantes, sendo em sua maioria europeus. Nessa época, Timbó ainda pertencia à cidade de Blumenau. Deslumbrados com as riquezas que se encontravam aqui, estabeleceram-se para morar com suas famílias. Após alguns anos, no dia 25 de março de 1934, a cidade de Timbó foi desmembrada da cidade de Blumenau, alcançando assim a sua emancipação política, um marco para a história do nosso município. À frente de muitas cidades, Timbó cresceu e vem crescendo, a cada dia acompanhando o ritmo do país e do mundo, desenvolvendo-se em vários aspectos, na indústria, na economia, na educação, na infraestrutura, etc. O povo forte e trabalhador que forma o município de Timbó faz com que a caminhada rumo ao progresso seja árdua, mas contínua. Parabenizo a todos os timboenses que lutam por nossa Timbó, fazendo dela a pérola do Vale. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder de bancada do PT, nobre vereador Rubens Borchar. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Jorge Augusto Krieger, secretário Douglas Marchetti e também, compondo a mesa, o vice-prefeito Darcísio Bona e também a presidente da Câmara Mirim, Emanuela Eduarda Ferrari, e demais vereadores Mirim. Temos ali também a Andrea Locke e também a Alex Hannebach. E também quero cumprimentar Sergi Mengarda, secretário da Educação, também José Rogaciano dos Santos, representando a Secretaria do Desenvolvimento. E também ao Sérgio Barreto, diretor do PROCON, e o Dietmar Krambeck, representando a SDR. Então quero também ao diretor desta Câmara, Genésio Slom, ao Marcos, cumprimentar todos os demais presentes também. Hoje completam-se 80 anos de emancipação política de nosso município. História que começou a ser escrita em 1869 pelos primeiros pioneiros e bravos imigrantes que acreditavam que aqui poderiam escrever uma nova página de suas vidas, construindo um lar para eles, seus filhos e gerações futuras. Eu sou prova disso. Eu sou um desses que vieram da Alemanha, sem os meus bisavós. Então tenho muito orgulho de ser um dos pioneiros. Como de vocês, acredito que todos vocês são também. Então isso, fico contente. E assim Timbó foi construída pelo esforço, trabalho de toda uma coletividade, com a firme crença no trabalho, como a força do progresso e nos princípios cristãos como base do desenvolvimento da família. A história nos mostra, acima de tudo, um exemplo de superação, exemplo esse muito presente até
Isso tem sido visto em eventos como as enchentes que assolaram nosso município. E aí, podemos ver outra qualidade de nossa comunidade, a solidariedade. Timbó, nos dias de hoje, atrai pessoas vindas de muitas regiões do Brasil, que buscam trabalho para, assim, poder dar melhor qualidade de vida para seus filhos. É nossa responsabilidade, como agentes políticos, pensar para Timbó, Timbó. Voltando nossos olhos para a história, refletindo sobre erros e acertos, e assim, de tudo, ter clareza que as pessoas, o povo, devem ser prioridade no acesso à educação, saúde, segurança pública, lazer, bem-estar social, serviços públicos. Pensar o futuro também é pensar no desenvolvimento sustentável como forma, buscando o equilíbrio dos recursos naturais, onde o interesse do bem coletivo precisa prevalecer sobre o interesse individual. Para encerrar, quero parabenizar a todos os timboenses pela passagem desta data tão importante para a nossa história e nossas vidas, e que o desenvolvimento com planejamento voltando para o bem-estar e qualidade de vida para todas as famílias estejam sempre presentes. Meu muito obrigado. Conceda a palavra ao líder de bancada do PSD, nobre vereador John Adriano Schwartz. Boa tarde a todos presentes. Cumprimentando o senhor vice-prefeito municipal, Darcísio Bona, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Augusto Krieger, e com isso estendo meus cumprimentos às demais autoridades presentes. Também aos que nos assistem pela internet e a todas as pessoas que aqui prestigiam este ato solene. Emancipação política de Timbó. Uma história que poucos conhecem e que faz parte do nosso dia a dia, pois, graças às atitudes que os agentes políticos daquela época tiveram, hoje comemoramos 80 anos do benefício de ter a autonomia política. Neste momento de recordação e comemoração, eu e meu companheiro de bancada deixamos a nossa gratidão aos pioneiros políticos que, em tempos difíceis, iniciaram todo o processo de crescimento da nossa cidade e região, dando condições para que o município tenha hoje a posição de destaque em diversos segmentos. Me orgulho em dizer que hoje, junto ao meu colega Raimar Rada e ao nosso partido, PSD, faço parte do grupo de lideranças da nossa cidade, que, assim como no início da nossa emancipação política, continuamos buscando o melhor para a nossa comunidade. É do conhecimento de todos que Timbó, ao longo dos anos, criou um parque industrial e que é referência na produção e empregos na região, e que, consequentemente, gera recursos para que nosso município possa cada dia mais investir em infraestrutura, proporcionando um crescimento organizado. A saúde, que hoje ainda enfrenta dificuldades, está prestes a ganhar mais força e ter melhorias. Mas não podemos nos acomodar. Temos que estar sempre em busca do que for melhor e necessário para a nossa cidade. Sabemos que sempre é preciso fazer mais por Timbó e que vive em constante desenvolvimento.
Temos uma agricultura forte que precisa de apoio, o turismo ecológico que está em desenvolvimento e, diante de tudo isso, não podemos esquecer das nossas raízes e manter sempre forte a tradição cultural que é a nossa identidade. Falo por mim e meu companheiro de partido, Haimar Haddad, que vamos estar diariamente trabalhando para manter e tornar a nossa Pérola do Vale cada dia mais próspera e forte. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao líder de bancada do PP, nobre vereador Douglas Emanuel Marchetti. Quero inicialmente saudar aqui o vice-prefeito Darcísio Bona, neste ato aqui representando o prefeito Laércio Schuster, que se encontra em Brasília em busca de recursos e novas notícias para o progresso do nosso município, as demais autoridades aqui presentes do Poder Executivo. Também quero cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, diretor desta casa, vereadores mirins e as demais já mencionadas aqui anteriormente. Quero saudar de forma bastante especial a todos os cidadãos timboenses nesta data, tanto aqueles que aqui nasceram, como aqueles que também adotaram esta terra como seu lar, por acreditar em seus valores. Em 1869, vieram para Timbó os primeiros habitantes. Nesta época, Timbó pertencia à cidade. Quero fazer uma pausa aqui, também colocar um pouquinho do meu conhecimento. Não sou tão expert como o vereador professor Fabrício, mas na localidade onde eu resido, ali na rua Pomeranos, no bairro São Roque, é onde foi um marco inicial da imigração nesta localidade, um dos marcos, né? Dos imigrantes alemães e dos imigrantes italianos que vinham da Europa. Através de cartas, que era a comunicação através de cartas, de seus familiares que estavam na América do Norte e que tentavam fazer com que os seus familiares chegassem também até a América do Norte, mas não conseguiam exatamente explicar através de carta, muito difícil a comunicação, e acabavam se localizando aqui na nossa região, Blumenau, Timbó, Rio dos Cedros, enfim. E muitos deles chegando aqui na rua Pomeranos, onde hoje é a rua Pommerstrasse, né, que é a estrada dos Pomeranos. E aqui então se dividiam. Os alemães, mais propriamente dita, para o lado de Timbó, na época ainda não sendo Timbó, e os italianos para Rio dos Cedros, hoje Santo Antônio, Caravaggio, onde foi construída uma das primeiras igrejas católicas, e os alemães então construindo a primeira igreja luterana, mais para o lado aqui do São Roque, Pomeranos, e também então trazendo junto na sua a cultura, a religião, a sua educação, enfim. Daí que é onde surgiu os clubes de caça e tiro. Esses imigrantes trouxeram na bagagem essa cultura das festas, da confraternização, essa cultura típica alemã. Os italianos também trazendo a sua cultura, esporte, por exemplo, como a bocha, o truco, a moura, que poucos conhecem, mas é um jogo com a mão, né? E que pelos italianos hoje ainda muitos antigos jogam, né? Esse jogo na cidade de Rio dos Cedros. Então ali onde começou essa imigração. Falo disso porque é uma parte da minha história. Meu bisavô, na verdade, veio da Itália, da cidade de Albiano, na província de Trento, e se localizou na comunidade hoje Santo Antônio, na cidade de Rio dos Cedros. O parte materno, meu avô, tanto meu avô quanto a minha avó tiveram os seus pais que vieram da Alemanha e também da Áustria.
e se instalaram na comunidade hoje de São Roque, mais propriamente dito ali na Tifacole, onde se localizou ali a família Hackpart, né? E também os Huber, que se dividiram ali entre Santo Antônio e São Roque. Em 1934, então, Timbó foi desmembrada da cidade de Blumenau, alcançando assim o marco na história do município. Nesta data festejamos mais um aniversário de conquista, já que a partir daquele momento, Timbó passou a ter sua autonomia política. Como vereador itimboense, tenho orgulho de fazer parte dessa história e de poder ajudar a melhorar cada vez mais o nosso município, que muito se sobressai, seja no âmbito de qualidade de vida, bem como no desenvolvimento, educação, saúde e outros destaques. Timbó é classificado como a 10ª melhor cidade do país para se morar. Economicamente, ocupa o 14º posto de arrecadação do estado de Santa Catarina e seu índice de analfabetismo é de apenas 1,9%, índice comparável aos países mais desenvolvidos. Timbó é o lugar para se investir e para se viver. Somos um exemplo no cenário nacional. A postura exemplar do cidadão timboense, herdada também dos nossos imigrantes, está presente no comércio, na limpeza das ruas, no cuidado com as casas, com os jardins, muito visível na nossa cidade, no espírito solidário, que podemos observar nos dias difíceis e diversas intempéries já enfrentadas. E este ano nós tivemos mais uma vez a prova, a demonstração de união dos nossos munícipes por uma causa nobre, que é a construção de uma UTI para o Hospital Oase. A história de Timbó é marcada pelo desenvolvimento econômico, social e cultural. Muitas lutas foram travadas no campo ideológico e comportamental. O objetivo central sempre foi o desenvolvimento e o bem-estar do povo dessa comunidade. Este é um momento importante. São 80 anos de vida, de independência, de união, da sociedade e do sucesso. Finalizo enfatizando que, através da soma de esforços e da união de todos os munícipes, poderemos superar com garra que se apresentarem, pois na graça de Deus somos um povo guerreiro e que nada tememos. Parabéns, Timbó. Conceda a palavra à presidente da Câmara Mirim de Timbó, vereadora Emanuela Eduarda Ferrari. Boa tarde à mesa diretora e todos presentes. Na presente sessão solene, homenageamos o 80º aniversário da emancipação política de nosso município de Timbó, ocorrido no dia 25 de março de 1934, momento no qual nos lembramos de nossos antepassados e de todas as conquistas de nosso município nos últimos 80 anos. Como presidente da Câmara Mirim desta casa, quero deixar em poucas palavras minha mensagem em homenagem a esta grande cidade que é Timbó. A rica história de nosso município foi escrita através do trabalho de seus habitantes, que com muita força de vontade e dedicação iniciaram todo o processo de crescimento de Timbó, dando condições para que o município tenha hoje posição de destaque nos cenários estadual e nacional. Ao longo desses 80 anos, também tivemos grandes conquistas em outras áreas sociais, tais como saúde, educação e desenvolvimento humano. Ações que dão melhor qualidade de vida à nossa população e que nos enche de orgulho, nunca se esquecendo de sempre buscar novas conquistas. Acredito que essas conquistas serão alcançadas sem dúvida alguma e o mais breve possível. Para tanto, todos devemos buscar a harmonia e o diálogo entre os nobres pares desta casa, assim como com o Executivo, quer na discussão de projetos
ou principalmente nos pedidos que a população nos faz. Somente com essa atitude poderemos ajudar nosso município a crescer cada vez mais e cada vez melhor. É com essa homenagem que incentiva a união de todos que encerro o meu discurso, desejando mais uma vez meus parabéns ao nosso grande município de Timbó. Obrigada e boa tarde a todos. Nesse momento, conceda a palavra ao senhor Darcísio Bona, para transmitir, em nome do Poder Executivo, mensagem alusiva ao 80º aniversário de emancipação política do município de Timbó. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor Jorge Krieger. Com esse cumprimento a todos os componentes da mesa, vereadores, servidores desta casa, ao diretor desta casa, Genésio Slomp, ao nosso secretário de Saúde, de Educação, Sérgio Mengarda, ao diretor de Agricultura, José Graciano ao Sérgio Barreto, nosso coordenador do PROCON, Dietmar Krambeck, representando aqui a SDR, e aos internautas que nos assistem neste momento. Antes de mais nada, quero registrar aqui que o prefeito Laércio não pôde se fazer presente a esta solenidade devido a compromissos em Brasília, deixando nas minhas mãos de levar esta mensagem a esta Casa Legislativa. Timbó completa hoje 80 anos de emancipação política. Celebramos um belo evento hoje de manhã, em frente ao Paço Municipal. Completou 8 décadas de crescimento econômico e social. Assim como já fiz de manhã, quero aproveitar esta ocasião para homenagear vice-prefeitos e servidores públicos que nesses 80 anos trabalharam para que hoje tivéssemos uma cidade que nos enche de orgulho e gratidão. Em especial, e até pelo fato de eu já ter sido vereador em nossa cidade, quero também fazer uma homenagem a todos os ex-vereadores. Lembro aqui do nosso companheiro Genésio Slomp, que junto com fez parte desta Casa Legislativa. Tenho certeza de que cada um dos vereadores que por aqui passaram tentaram fazer do melhor para a nossa cidade. E assim como devemos nos lembrar e homenagear o passado, também precisamos olhar para o futuro com coragem e esperança. Nos últimos anos, Timbó tem experimentado uma transformação em todas as áreas, indicando um novo salto de desenvolvimento em sua história. Desenvolvimento que não pode ser somente econômico, pois precisa estar acompanhado de qualidade de vida, bem-estar e justiça social em todas as áreas. Pela saúde, com a construção da nova policlínica no centro, os investimentos no pronto-socorro, centro cirúrgico do Hospital Oase, assim como as melhorias na atenção básica. Aqui em Timbó também se investe em saúde preventiva, a exemplo das praças da saúde e do Parque Central. Entre tantas obras e tantas ações, destaco a implantação do complexo viário Rolando Miller, que nada mais é do que pensar o trânsito da nossa cidade e o futuro. Não restam dúvidas de que os desafios de hoje e do futuro são o planejamento adequado da nossa cidade, o bom uso do dinheiro público.
Vivemos em uma terra abençoada, com um povo apaixonado por nossa cidade e que trabalha incansavelmente para vê-la cada dia melhor. Senhoras e senhores, temos muito do que nos orgulhar e comemorar. Parabéns, Timbó. Parabéns para a nossa gente. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar os líderes partidários, a presidente da Câmara Mirim e o vice-prefeito municipal, senhor Darcísio Bona, que aqui representou o Poder Executivo Municipal pelos pronunciamentos alusivos aos 80 anos de emancipação política. Hoje estamos aqui representando a população para que o progresso e a evolução de nosso município, que teve início com nossos antecessores, prossigam de forma rápida, mas ordenada. Isso porque esse é o jeito do nosso povo, que sempre foi reconhecido, desde os tempos da imigração, por ser uma gente batalhadora, trabalhadora e, principalmente, empreendedora. Prova disso é o nosso parque industrial, cujas indústrias que aqui se estabeleceram superam e sempre superaram quaisquer crises econômicas, gerando cada vez mais empregos. Também devemos ressaltar a força e importância de nosso comércio, que desde o início de nossa história se mostrou sempre forte, evoluindo constantemente, além de atuar também na política social de nossa cidade, atendendo, sempre que possível, às solicitações do município. Também, por óbvio, ao comemorar esta data de importância ímpar para a nossa cidade, devemos citar os nossos agricultores, que desbravaram e iniciaram o desenvolvimento de nosso município. Nesse contexto, os poderes legislativo e executivo têm o papel relevante de promover o desenvolvimento sustentável. E é com satisfação que digo que esse papel tem sido muito bem feito. A nossa pérola do Vale a cada dia fica mais bonita, mais forte e mais rica. A todos que contribuíram de alguma forma para o surgimento e crescimento de nossa cidade, o muito obrigado da Câmara Municipal. Parabéns ao povo timboense. Finalizando esta sessão solene alusiva ao 80º aniversário de emancipação política do município de Timbó, convido os senhores para acompanharem a execução do hino do município de Timbó.
Nada mais a tratar, encerro a presente sessão solene e convoco os nobres vereadores para a sessão ordinária, que terá início às 18 horas. Obrigado e boa tarde a todos.